Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao programa Saber Direito Responde. A ideia do programa hoje é sanar as dúvidas que surgiram ao longo do curso que foi ministrado aqui também na TV Justiça. O meu nome é Samer Age, sou juiz de direito do TJDFT e estou aqui para ajudá-lo. Comigo, as alunas Isadora, Amanda e Carol. A dúvida de cada uma delas pode ser a sua também. Isadora, qual a sua dúvida? Professor, o flagrante preparado pode ser considerado como um crime impossível? Flagrante preparado. Crime impossível. Primeiro eu preciso entender o que é flagrante preparado. O flagrante preparado é aquele flagrante de alguma forma fomentado pela autoridade policial ou mesmo por um particular. É o caso do sujeito que tem a suspeita de que alguém está praticando furto, deixa o objeto do furto ali, coloca uma câmera filmando para ver se a pessoa praticará ou não a infração penal. A pessoa vai e comete a subtração. Nesse caso, houve flagrante, mas um flagrante preparado. Se já havia autoridade policial ali, já havia o cerco, esse crime nunca poderia ter se consumado e, portanto, há uma impossibilidade de consumação e de prática do crime. Por isso, o flagrante preparado, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, torna impossível a infração penal. Eu queria entender como eu posso diferenciar o estado de necessidade da inexigibilidade de conduta diversa. Estado de necessidade de inexigibilidade de conduta diversa. São dois conceitos distintos e duas causas excludentes de um substrato do crime distinto. O estado de necessidade, ele exclui a ilicitude da infração penal. É diferente da inexigibilidade de conduta diversa, que exclui a culpabilidade. No estado de necessidade, o sujeito está numa situação de perigo que não provocou, o perigo é atual e ele precisa sacrificar um bem para resguardar ou proteger outro bem, que pertence a ele ou pertence a um terceiro. E não é razoável exigir dele esse sacrifício. Na inexigibilidade de conduta diversa, o sujeito não está em uma situação de estado de necessidade, mas naquelas circunstâncias era inexigível dele um comportamento diferente do comportamento que ele teve. É o caso do gerente de banco que, tendo sido vítima de um roubo, chegam até a casa dele e colocam a arma na cabeça do filho e dizem para ele: vá ao banco, saque 100 mil reais e nos entregue, senão seu filho morrerá. Ele não age acobertado por qualquer excludente de ilicitude, mas para ele, nesta situação, está presente uma causa excludente da culpabilidade, já que é elemento da culpabilidade a exigibilidade de conduta diversa e naquele momento era inexigível dele uma conduta diferente. Qual a diferença entre arrependimento posterior, arrependimento eficaz e desistência voluntária? Pergunta da Carol excelente. A Carol faz uma pergunta que nos toca bastante em relação à parte geral de direito penal, que é a diferenciação entre causa de diminuição de pena, que é o arrependimento posterior, e as pontes para a licitude e pontes de ouro chamadas pela doutrina, que são o arrependimento eficaz e a desistência voluntária. No arrependimento eficaz e na desistência voluntária, o crime não se consuma. Mas não se consuma porque quem pratica o crime não quer que o crime se consuma. E essa é a razão. No arrependimento eficaz, depois que o sujeito esgota todos os atos executórios, ele pratica uma nova ação e impede que o resultado ocorra. Depois que ele descarrega todas as balas do revólver, ele muda de ideia. Decide que não quer matar a vítima, pega a vítima nos braços e leva para o hospital. Isso é arrependimento eficaz, desde que a vítima sobreviva.
Mas e se depois, e se durante o ato ele deu 3 tiros, ainda faltam 3 ali para ele poder deflagrar, e ele diz, não, quer saber, eu não quero matá-lo. Guarda a arma, pega a vítima do jeito que está e leva para o hospital. Durante a execução ele desistiu, e se ele desistiu durante a execução, a desistência aqui é voluntária, desde que ele tenha impedido o resultado. O que eles têm em comum, o sujeito vai responder só pelos atos até então praticados. No nosso exemplo, por uma lesão corporal. Mas e se ele estiver diante de um arrependimento posterior, causa de diminuição da pena de 1/3 a 2/3? Aí os nossos olhos se voltam para o artigo 16 do Código Penal. E o que diz o artigo 16? Diz que se o sujeito reparar o dano, ou mesmo restituir a coisa depois de consumada a infração penal, mas antes do recebimento da denúncia, e em se tratando de crime cometido sem grave ameaça e sem violência, a pena pode ser reduzida de 1/3 a 2/3. Então, o arrependimento posterior tem todas essas condicionantes e ainda é apenas uma causa de diminuição de pena. Mas, continuando com as dúvidas aqui, eu quero saber se a Isadora tem outra dúvida. Samir, é possível uma legítima defesa recíproca? Legítima defesa é uma causa excludente da ilicitude. E legítima defesa exige agressão injusta. O artigo 25 do Código Penal vai dizer o quê? Que entende-se em legítima defesa quem, agindo moderadamente, valendo-se dos meios necessários, repele injusta agressão a direito seu ou de outro. Ora, se alguém repele injusta agressão com outra agressão, a agressão de quem repele é justa. Porque se alguém injustamente me ataca e eu então devolvo a agressão para fazer cessá-la e agrido quando devolvo a agressão, esta minha agressão é justa. Ora, se a minha agressão é justa, a agressão do meu oponente não pode ser em legítima defesa, porque falta um requisito para que ele haja em legítima defesa, qual seja que a agressão do seu ofensor seja injusta. Logo, como não é possível, neste caso, 2 agressões injustas simultâneas, não há que se falar em legítima defesa recíproca. Estado de necessidade é possível, 2 pessoas em uma situação de perigo ao mesmo tempo, mas legítima defesa recíproca, não. Pode ser sucessiva, primeiro um, depois o outro. Ao mesmo tempo, não é possível. Bom, diga, Amanda. Então, professor, é possível que o coautor de um crime responda por um crime próprio, sem ter a qualidade especial exigida pelo tipo penal? A Amanda levanta um ponto que eu reputo importantíssimo. Primeiro é entender essa classificação de crime próprio, crime comum, crime de mão própria, que exigem a classificação do crime quanto ao sujeito ativo. No crime comum, qualquer um pode cometer. É o caso do furto, do roubo, do homicídio, do estelionato. Mas no crime próprio, não. No crime próprio, o tipo penal exige uma qualidade especial do agente. É o caso do peculato, por exemplo. Exige que o agente seja funcionário público. E a pergunta dela é, e se essa pessoa não for funcionário público para fins penais? Ela ainda assim pode ser autora do crime de peculato? E a resposta é sim, desde que ela seja autora imediata, desde que ela seja executora. Se o autor imediato, aquele que planeja a empreitada, o intelectual, o sujeito que não aparece, apesar de controlar a ação, for o funcionário público, nada impede que o executor não seja. Ambos responderão, porque esta circunstância é elementar e logo ela se comunica. Então, respondendo a Amanda, é plenamente possível. Só para que você compreenda, a última classificação aqui dos crimes em próprios, comuns, é a de mão própria. E crime de mão própria é aquele em que se exige uma atuação especial e pessoal do sujeito ativo.
Além da qualidade especial, por exemplo, a testemunha, é preciso que haja o falso testemunho, só ele pode praticar o falso testemunho. Alguém que venha auxiliá-lo é partícipe, mas não é coautor. E esse é o entendimento que prevalece. Mas diga, Carol, você. Professor, qual a diferença de crime material, crime formal e crime de mera conduta? Crime material, crime formal e crime de mera conduta. A verdade é que essa classificação importa para a existência ou não de resultado naturalístico. Todo crime tem resultado jurídico. Todo crime, de alguma forma, viola um bem jurídico tutelado pela norma penal. Mas nem todo crime tem resultado naturalístico. Quando o tipo penal descreve um resultado naturalístico, ele exige a ocorrência desse resultado naturalístico, estamos diante de um crime material. Se ele descreve um resultado naturalístico, mas não exige a ocorrência dele, o crime é formal, extorsão mediante sequestro. E se ele nem sequer chega a descrever um resultado material, naturalístico, neste caso estamos diante de um crime de mera conduta, como o crime de injúria. No próximo bloco a gente volta para sanar outras dúvidas e esclarecer outras questões. Espero você. Voltamos aqui para o nosso segundo e último bloco aqui no Saber Direito Responde. Meu nome é Samer Aj, sou professor de sentença penal, professor de direito penal e juiz de direito do TJDFT. E eu estou aqui para sanar os questionamentos que surgiram em razão do curso que foi ministrado nesta semana aqui também na TV Justiça. Comigo, Isadora, Amanda e Carol. E a dúvida de cada uma delas pode ser a sua. Então, vamos ouvi-las. Diga, Isadora. Professor, qual a diferença entre coautor e partícipe? A pergunta da Isadora é qual a diferença entre coautor e partícipe. É que essa pergunta de fundo é qual a diferença de autoria e participação. E para o entendimento que prevalece, e é o entendimento que nós adotamos aqui, autor é quem pratica o núcleo do tipo. Então, no crime de furto, o autor é quem subtrai. Agora, se eu emprestei o pé de cabra para o sujeito romper o obstáculo e entrar na casa e subtrair, eu auxiliei. Eu concorri de qualquer forma para a prática do crime, nos termos do artigo 29, mas não pratiquei o núcleo. Neste caso, eu não sou autor, eu sou partícipe. Ora, se uma pessoa empresta o pé de cabra e duas ingressam na casa e subtraem os móveis que ali estão, eu tenho um partícipe do furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas, e eu tenho dois coautores. Pela prática do furto qualificado, pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de pessoas. Mas vamos ouvir a Amanda. Então, professor, as falsificações grosseiras, elas podem ser consideradas como um crime impossível? Existe, inclusive, um entendimento do Supremo a respeito dessa matéria, Amanda. A verdade é que, para que exista crime, é necessário que haja uma idoneidade, pelo menos relativa, do objeto ou mesmo do meio empregado. Quando há uma ineficácia absoluta do meio ou uma impropriedade absoluta do objeto, nesse caso eu posso estar diante de um crime impossível. Por exemplo, o crime de moeda falsa. Se alguém pegar uma cartolina e recortar no tamanho de uma cédula e escrever de canetinha R$5, não vai enganar ninguém, ou não deveria. Aquilo, para a moeda falsa, é crime impossível. Agora, vale ressaltar que se a despeito do crime ou da falsificação ter sido grosseira, foi capaz de enganar alguém, eu posso, e a pessoa obter alguma vantagem indevida com isso, eu posso estar diante, por exemplo, de um crime de estelionato.
Em resumo, a falsificação grosseira pode levar sim ao crime possível, mas em relação a determinada infração penal, sem impedir que aquele mesmo objeto sirva de instrumento para a prática de outra infração penal. E você, Carol? Professor, eu gostaria de saber qual a diferença entre analogia e interpretação analógica. Essa é uma diferença comum e uma confusão comum que os estudantes de direito fazem. É que, na verdade, interpretação analógica é forma de interpretação e analogia é forma de integração. Na analogia, eu tenho uma norma que regula um caso semelhante ao caso que eu estou neste momento analisando. Em verdade, para o meu caso concreto não há norma. E aí eu me valho de uma norma que regula um caso parecido, ou mesmo do sistema jurídico como um todo, que vai me ajudar a criar ou encontrar uma norma para o meu caso concreto. No primeiro exemplo é a analogia legis, no segundo é a analogia juris. Essa é a ideia. Mas na interpretação analógica, o legislador propositadamente traz uma previsão em que há uma enumeração de situações como um rol exemplificativo e termina com um encerramento genérico, para que outras situações também possam ser contempladas por aquela norma. Então, quando eu estou diante do caso concreto, eu vejo se aquele caso concreto se amolda àquela norma e àquela previsão genérica. Logo, não há integração, é uma interpretação. E eu faço essa interpretação com base nos exemplos que precederam o encerramento. Então, é uma interpretação analógica. Diga, Isadora. Professor, eu tenho uma última dúvida. O que vem a ser o método de eliminação hipotética? Quando a gente estuda método de eliminação hipotética, é preciso entender a teoria da equivalência dos antecedentes causais. O Código Penal vai dizer que é causa tudo aquilo que sem aquilo o crime não teria ocorrido como ocorreu. Considera-se causa toda ação ou omissão sem a qual o fato não teria ocorrido, ou pelo menos não teria ocorrido como ocorreu. Logo, com base nisso, para eu descobrir se aquilo é causa ou não é causa, eu faço uma eliminação hipotética. Se João matou com uma arma, eu devo pensar que aquele que fabricou a arma deu causa ao homicídio. Se ele não tivesse fabricado a arma, o homicídio não teria ocorrido, ou pelo menos não teria ocorrido como ocorreu. Agora, quem fabricou a camiseta que João utilizava naquela oportunidade não deu causa. Fosse qualquer camiseta, o crime teria ocorrido como ocorreu. Mas, se eu volto ao fabricante, eu permito depois voltar a quem fundou a fábrica de armas, e a quem deu a ideia, e a quem liberou, e há um regresso ao infinito. Esse regresso ao infinito é obstado pela responsabilidade penal subjetiva. O sujeito só responde se tiver atuado com dolo ou com culpa. E, portanto, assim, impedimos o regresso ao infinito. E você? Então, Age, eu queria saber em relação ao intercrimes, se é possível punir os atos preparatórios do crime. Bom, a Amanda fez a pergunta no seguinte sentido. Eu entendi intercrimes. E o intercrimes é o seguinte: há uma cogitação, uma preparação, uma execução e a consumação. Atos preparatórios podem ser punidos? E a resposta é, via de regra, não. Mas, por vezes, o legislador entende que é preciso tipificar o ato preparatório como uma conduta autônoma. E se você quer um exemplo, é fácil encontrá-lo. Por exemplo, o sujeito que compra uma arma de fogo e a coloca na cintura para depois de 2 ou 3 meses matar alguém, este sujeito praticaria, em tese, ato preparatório do crime de homicídio. Mas a verdade é que o porte irregular de arma de fogo, se for de uso permitido, encontra previsão no artigo 14. E o porte de arma de fogo de uso restrito, irregular,
vai encontrar previsão no artigo 16. Tanto em um caso quanto em outro caso, nós estamos diante de um ato preparatório que recebeu tipificação autônoma. É um crime autônomo e, portanto, vai ser punido. A resposta é clara. Via de regra, não, mas se o legislador entender que deve antecipar determinados comportamentos, classificando-os e qualificando-os como crime, então estamos diante de um crime, sim. E você? Professor Samer, qual a diferença entre norma e texto normativo? A diferença entre norma e texto normativo é o seguinte, Carol. Texto é o que está escrito. Norma é o que eu extraio a partir do que está escrito. O texto do artigo 121 é matar alguém. E a norma é proibido matar. Portanto, o texto difere da norma. Bom, pessoal, essa dúvida da Carol é uma dúvida importante porque toca a questão da interpretação. E interpretar é justamente encontrar o sentido do texto. É você definir qual é o alcance da norma. E esse trabalho normativo, esse trabalho de construção da norma, é um trabalho que o intérprete faz. Por vezes o texto diz alguma coisa, mas quando nós extraímos a norma do texto, nós restringimos o alcance, nós ampliamos o alcance, ou nós dizemos que o alcance é aquele mesmo, previsto a priori. É o caso da interpretação restritiva, da interpretação extensiva e da própria interpretação declarativa. Texto normativo e norma se diferenciam basicamente desta forma. Uma última ponderação que eu reputo necessária é que, segundo forte corrente doutrinária, a interpretação extensiva, que é aquela que permite que a norma que se extraia tenha maior alcance do que aquela a priori prevista ou aquela que seria extraída de uma interpretação literal do dispositivo, é possível, inclusive em desfavor do réu. Eu queria saber se as concausas elas podem ser relativamente ou absolutamente independentes entre si. Bom, em matéria de concausa, é preciso compreender que há uma causa ao lado de outra causa. E, portanto, eu tenho causas distintas para aquele fato. E a verdade é que essas concausas podem ser absolutamente independentes ou relativamente independentes. Por exemplo, João decide matar José. Pega uma arma de fogo e dispara em José e dá 2, 3 tiros para que José possa morrer. Mas 2 horas antes, a esposa de José já o havia envenenado. E depois a perícia descobre que José morreu em razão do envenenamento e não em razão dos tiros que recebeu de João. E aí? E aí que eu tenho concausas absolutamente independentes. Elas não têm qualquer ligação. E nesse caso, o que acontece é que a esposa de José responde pelo homicídio consumado e o José responde por tentativa de homicídio. Porque quando ele atirou, o João responde por tentativa de homicídio, porque o José ainda estava vivo naquele momento. Agora imagine a situação de João ter desferido tiros em José. E aí José é lançado ao chão, é acionada a ambulância busca José, coloca José dentro da ambulância e, portanto, levam José para o hospital. No caminho, um acidente e, em razão do acidente, José morre. Não em razão do disparo. Aqui eu também tenho concausas independentes, mas são relativamente independentes. José não estaria na ambulância não fosse o tiro dado por João. O que acontece é que João vai responder pelos atos até então praticados e ele vai responder por tentativa de homicídio, já que a concausa foi relativamente independente, superveniente. Bom, pessoal, com isso
eu espero ter sanado os questionamentos das pessoas como um todo. Agradeço a presença da Isadora, da Amanda e da Carol. Eu quero dizer para você que é um prazer contar com a sua presença e com a sua audiência aqui no Saber Direito Responde. Até mais. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br.